Vamos então dar ao iniciar este workshop. Vamos ter agora a apresentação da Building Space através do arquiteto Márcio Caldeira. Vou passar então a palavra. Olá, bom dia. Eu peço desculpa, mas andamos a fazer uma apresentação em cima. Outra e algumas casas estivemos a apresentar. A Builders é uma empresa dedicada aos conceitos passivos e foi criada através da experiência que nós temos pelo exterior, através do mundo, em países pela Europa, em sistemas como a Minergie, a RT e a Passive House faz parte. Há muitos anos que nós conhecemos, porque é o único sistema que está preparado para os 4 climas. Como eu disse lá em cima, não há mais cálculo nenhum físico da construção que esteja preparado para os 4 climas. Eu vou-vos mostrar algumas situações para ver se aqui o comando dá, mas acho que ele não passa. Somos a única empresa em Portugal dedicada a estes conceitos passivos. Uma parte do corpo da empresa atualmente é dedicada a esta parte. Eu vou-vos mostrar algumas coisas que fazemos. Nós projetamos, calculamos, fabricamos e aplicamos. Existe sempre na construção diversos problemas. Neste caso eu vou-vos explicar alguns. À vossa esquerda são os pré-ares que nós instalamos, à direita é a Passive House da aguda nas membranas e também, ao mesmo tempo, vocês naquela foto da pintura, percebe-se muito bem que foi aplicada a fita e depois a tinta, de forma a garantir que a estanquidade é 100%, porque nós vamos ter que fazer sempre testes de estanquidade ao ar, a insuflar e a extrair. A casa da direita já foi apresentada uma vez, é da Ana Rita, é a Casa de Caldas da Rainha. Também fomos nós que criámos os pré-ares e fizemos a parte da estanquidade ao ar. Eu vou-vos mostrar alguns casos. Eu começo para baixo, uma casa na Suíça. É um processo engraçado porque é uma Passive House e nós tínhamos mesmo que aproveitar as portadas. O que estava era o que era e nós tivemos que criar todo aquele bloco azul, que vocês veem em baixo, aquelas imagens. Este bloco aqui teve que ser criado de forma a que não existisse ponto térmico e que nós, dentro do Ethics, conseguíssemos meter uma base para parafusar a portada. Ao mesmo tempo, ter o famoso batuta, aquele dente, né? E tínhamos que corrigir aquela zona ali. A casa de cima, como vocês veem, é da aguda, a Passive House da aguda. Foi instalada as janelas, fomos nós que fizemos a parte do store, também toda aquela envolvente, de forma a garantir a estanquidade ao ar, quer no pré-ar, quer no store, quer nas fitas. A parte de cima é a casa de Mindelo, vocês veem as consolas isolantes no balcão, que é a forma das consolas isolantes corrigir as pontes térmicas logo durante a estrutura. A imagem mais à esquerda não é uma viga térmica, é uma forma de nós aproveitarmos a confragem. Eu posso meter a confragem 10 cm mais baixa e pôr logo o EPS. E claro, logo aquela parte que é claro o botão. Não estou a interromper vigas. Basicamente, na segunda imagem, veem é que se pôs ali o esferovite de forma a depois cortar para envolver a consola. Que ele depois vai fazer parte do sistema Ethics. Ao mesmo tempo que tem as consolas isolantes, aquela parte está corrigida. Em baixo, porque eu tenho aqui esta foto, isto é a casa da aguda onde fizemos a estanquidade ao ar. Isto é um processo. Nós temos uma viga metálica. Temos uma parede em alvenaria velha. Temos um teto em USB e mais uns bocados de parede. E nós ali nos encontros era muito complicado. Então utilizámos algumas fitas. Fomos colar na imagem da esquerda com uma fita da Rivega, nós representamos a Rivega também em Portugal. Fomos colar com uma fita da esquerda. A outra fita já é uma fita de estanquidade ao ar e à chuva batente, mas para janelas era a única que nos agarrava do reboco. E como aquele center tinha um buraco enorme, era um buraco muito grande, tivemos que encher também com uma pintura para fazer a estanquidade ao ar.
A nossa empresa é a Builders, nós estamos sediados da Maia, trabalhamos em todo o país. E se vocês quiserem, visitem a nossa página do Face, estamos sempre a atualizar e a expor trabalhos constantemente. Até à próxima. Obrigado. Ok. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ao Dr. Márcio Caleira. Aproveito que ele está com pressa para ir embora. É que nós temos que andar a subir e descer ao terceiro andar, não está fácil. Qualquer dúvida, qualquer questão, estão à vontade. Não. É assim, eu acho que um projeto há um conjunto de pessoas que se juntam para fazer um projeto, não é um trabalho a uníssono, porque depois isto não funciona. Isto não funciona, nós no nosso parque imobiliário temos os problemas que tem, porque é impossível as pessoas não trabalharem juntas. Se vocês verem, todos os povos têm expressões, por exemplo, os franceses dizem que tem que se trabalhar manda à mão. Isto é assim, quando nós vemos certos processos, quer no desporto, a Fórmula 1, por exemplo, é preciso um mecânico, é o piloto, é o gajo que manda gasolina, é o gajo que muda os pneus. E nós, hoje na construção, a construção tem um conjunto de intervenientes que não podem trabalhar à desgarrada, é impossível. É impossível. O gajo da térmica manda qualquer coisa, não corrige a ponte térmica, depois o outro constrói, depois o cliente, quando vai ver as suas necessidades energéticas de energia primária, passa a ter alguns valores. Há pessoas que têm valores superiores, custos de exploração da casa superior à renda do imóvel, o que é assustador. E todos nós hoje falamos do nosso parque habitacional, mas acho que pouco ou nada se faz contar. Não se reduz áreas, temos sistemas arcaicos, continua-se a fazer mal, como eu pergunto isto, as maiores marcas do mundo, cascarias o valor do é zero. As maiores do mundo é zero. Quer na porta, quer no envidraçado e no caixilho. E como é que se pode construir assim? Isso explica que termicamente toda a envolvente opaca tem o valor de 1 de X. Eu deixo essa questão para se pensar. As marcas estão aí no mundo e são, mas é zero o valor de 1. Agora, deixa-nos a pensar um bocadinho, começamos a ver novos espaços públicos do nosso contribuinte, a serem requalificados e onde precisam de sistemas de aquecimento e de arrefecimento superiores a uma simples tenda, né? Porque não foram requalificados e não estão pensados. Nós temos muito aquela parte de dizer nos países nórdicos, mas só copiamos o que realmente interessa. Devíamos copiar tudo, não é? E se vamos copiar tudo, a primeira coisa que vamos copiar é o pé direito. Estes 2,70, 2,80, 2,90, os mezaninos que se copiam estão completamente errados. Os mezaninos que se faz nos países nórdicos é para aproveitar um quarto lá em cima. O que se aproveita devido à neve, descaimento do telhado. E onde há leis como a Loi Carrez na França e outras, dizem a partir de 1,80 m pode ser um espaço a metros quadrados. Porque as pessoas implantam 100, 120 e depois é ali que fazem mais um quarto. E nós hoje estamos a criar áreas imensas. E vocês veem, por exemplo, bom, há casas chalés e outras casas são todo patamar, mas normalmente uma casa num país do centro da Europa, do norte da Europa, ou mesmo até do sul da Europa, excluindo nós, as casas estão ali, 80 metros, 70 metros, 60 e tal metros de implantação. E depois, quando são implantadas a pleno pied, como diz o francês e os outros, são casas de resto de chão, 120, 130, 140 metros quadrados. Nós hoje não, e há um erro grave, e continuamos outra vez, toda a gente esquece que o teto falso não é estanque. Ele é furado, ele leva focos, ele leva isso tudo. E aquele volume que lá está tem que aquecer e arrefecer e tem que ventilar. Eu sei que o livro diz que aquilo é estanque, mas não é. E é esses problemas todos, nós aproveitamos um bocadinho, eu, o João, o Marcelino e o Gavião e outros, divulgando, a ver se nós, eu só para rematar, é assim, um dia alguém me disse, em Lausanne, os portugueses fizeram quase tudo, acho que até as pirâmides. Um arquiteto da FEAPL, o François, e ele dizia, se calhar, se a gente for lá ver, aparece alguém.
Depois ele dizia, como é que vocês não conseguem ter casas passivas? Então, eu quando vou falar com o gajo para fazer o tijolo é o José. Quando vou falar com o pintor é o João. Então vocês fazem aqui, porque é que não fazem? Não, é uma questão de mentalidade, não é? Isto é uma questão de mentalidade, acho que temos que começar a mudar um bocadinho. Isto é o exemplo. O nosso parque está assim, porque é uma culpa de todos, não é? É uma culpa de todos e a culpa não pode morrer solteira. Todos continuamos a falar da pobreza energética. Eu aqui há dias ouvi na televisão alguém da parte do petróleo dizer uma frase. E fiquei a pensar naquilo, ele disse, esqueçam as energias alternativas, esqueçam as energias limpas, e foi diretor da Sonangol e disse. E acho que ele sabia do que estava a dizer, porque nós fizemos do petróleo e dos outros, porque as outras energias não têm moléculas. E nós fizemos fazer plástico e certas coisas. Então não vou dar aqui a contar histórias a ninguém. E acho que basicamente é interessante o que ele estava a dizer, porque vocês vejam hoje como é que se um carro elétrico, qual é que é a potência de uma casa, praticamente passa ao trifase. Nós temos aqui um problema, não é? E vocês, alguns que se aperceberam e que já viram, o engenheiro Carrinho já falou a história da Califórnia, vejam aquilo, que aquilo é simples de perceber. Um dia alguém disse, bom, Lisboa tem 2 vezes mais sol que Paris, mas a Califórnia tem 8 vezes mais sol que Lisboa. E nós, a selar, conseguimos viver isto tudo. A gente esquece é que depois temos 2 tipos de eletrodomésticos. Os eletrodomésticos corrente contínua, frigorífico, está sempre ali, aquele compressorzinho dele, naquela temperatura, e depois temos os eletrodomésticos de pico. E aquela azáfama toda das pessoas às 6 e tal, a chegar a casa. E aquilo dá um gráfico que até dá um pato, assim, com o bico, o pato. Fica assim, o graficante californiano é um pato. Porque, voltando outra vez a essa parte, se nós formos aos nórdicos, vocês sabem, países como a Suécia, a Áustria, a Suíça, a partir das 9 horas ninguém toma banho. Porque o depósito está a dar primazia ao sistema de aquecimento e de arrefecimento. Normalmente ele dá as águas quentes sanitárias, mas é que faz o aquecimento e o arrefecimento. Ali, a partir acabou. E vai-se a um prédio coletivo, 40 apartamentos, 5 máquinas de lavar roupa. 5 máquinas de lavar roupa. Eu morei num 20º andar. Na Suíça tinha 4 ou 5 máquinas também de lavar, 4 ou 5 de secar. Nós aqui cada T0 tem uma, de secar e uma de lavar. Então isto dá tudo de pensar e temos que pensar um bocadinho, porque não vale a pena, por exemplo, nós temos que tirar o Deus Sol todos os dias. Se vocês forem ver a energia que é preciso para uma bateria carregada, se nós formos agora esta história dos carros mais antigos, à descarbonização, ficaríamos associados com os carros elétricos. E com isso, porque vocês veem o Lloyd e veem os outros a dizer, meus amigos, o segredo é dizer áreas. É quanto a história do Lloyd. Um dia estava sentado com ele e ele disse, sabes uma coisa? O arquiteto mais burro que há sou eu. E ele disse, pá, você não, pá. Tenha lá calma, e ele disse, sabes uma coisa? Havia grandes casas, vinham 380 mil dólares canadianos, grande mansão. Depois é que percebi que eu não conseguia arrefecer aquilo. E depois peguei 180 mil dólares canadianos, e ele disse, fez o quê? Dividi em 2. E agora mora lá a minha filha, mais um marido e por aí fora. Quer dizer, e ele disse um bocadinho de gente a fazer 3. Isso mostra onde nós hoje estamos, porque o segredo é reduzir áreas. Quando nós dizemos a energia lá fora, gasta-se pouca energia no aquecimento e no arrefecimento. Vejam os prédios, por exemplo. A calha para a cortina é metida logo na cofragem da laje, não é? Não há tetos falsos com 40 centímetros e andar-se a fazer recortes ali, não é? Os potes são ali. Olha, se eu tenho um pé direito de 2,40, porque agora em Portugal já chegou aos 2,40, passou aos 2,50. Agora é aos 2,90. Agora, se eu tenho ali um pé direito de 2,40, tem menos volume. Eu tenho menos volume. E quanto mais compacta a casa tiver, nós temos que ter envidraçados, e em que não temos que ter envidraçados. Agora, temos que fazer o que se faz no norte. Escolhe uma janela. A sala com 4 ou 5 metros, por 2 metros de alto, é a janela que dá a primazia. As outras são simplesmente janelas de apoio para dar a luminosidade suficiente aos quartos. Porque vocês vão ver, por exemplo, países como a Suíça têm um problema energético grave. A Suíça atualmente tem quem fiz parte da minha energia, o maior problema deles atualmente é arrefecer. É engraçado. O maior problema deles atualmente é arrefecer. E quando a gente diz para um país daqueles, tinham 2% de água doce mundial. Hoje aquilo está-se a passar ao contrário.
E nós, se olharmos bem ao processo, por exemplo, de infiltração das águas no solo, toda a gente devia fazer, os países nórdicos fazem isso tudo, chamado de perdu, esses poços de infiltração. E nós, hoje, não se faz nada. Por exemplo, como eu vos falei da Suíça, há um bonequinho que é o MyEnergy. Hoje, esse bonequinho, quando fala, ou no YouTube, ou no Facebook, ou por aí fora, vocês vão ver o que é que ele diz às crianças na escola, aos professores, através dessa literacia. Se vocês não brincam naquele quadro, reduzam a temperatura do termostato. Reduzam a temperatura do termostato. Hoje nós só temos uma solução. É reduzir áreas, compactar isto e ter menos consumos energéticos. Nós não vamos inventar a roda está inventada. Eu e os outros, a única coisa que fizemos foi juntar peças do puzzle e corrigir as coisas. Porque a roda está inventada. Agora, temos que reduzir áreas. É impossível. Nós falamos muito do piso da gente na parte do arrefecimento. Ele até arrefece. Se a casa tiver distante, tiver 150 metros quadrados, se ela precisar de 2 ou 3 ou 4 graus de arrefecimento. Não é um mecanismo, digamos assim, uma máquina que em velocidade de ponta arrefece para ali embaixo. Não é, isso é o ar-condicionado. Mas mesmo o ar-condicionado, depois vocês estão um fenómeno que eu os posso dar. Eles começam ali com aquilo que desregula tudo, pode desregular a ventilação. Porque uma casa bem equilibrada, até no caso do free cooling, basta fazer-se um pouco, ir ao bolso da cozinha, acelerar o bolso e pode-se fazer um bocado ali. Dimensiona-se. Porque é que a VMC, quando os clientes dizem, pá, as VMCs não funcionam em Portugal? Pois não. Estou dimensionado 2,50 m, dentro do teto falso tem outra casa. É um problema, não é? É um problema. Porque dentro do teto falso chega até 50 cm, 40 cm, todo esse volume nós vamos ter que tirar. Ele existe, os spots estão lá, o foco está lá no instante. Tem santa paciência, o se é e tudo o que quiser pode dizer, mas não é instante. E ao não ser instante, pois nós temos, né, quadro, tomadas, introdutores, todos esses volumes andam lá, né? Todos esses volumes de ar andam lá. E esses volumes devem ser contabilizados. Agora posso dizer que nós há sistemas de ventilação instalados onde a casa está corrigida, eles aceleram um pouco a VMC. A VMC também não pode dar esforço, tem que estar bem dimensionada, não sei a história. E depois eles conseguem fazer aquela dissipação de calor ali, aquele cabo do free cooling, quando está o maior aglomerado de pessoas. E hoje, em certas casas, vocês me disserem, se a casa for uma passive house com 150 metros quadrados, eles completamente o ar-condicionado, precisa uma necessidade mínima de aquecimento ou de arrefecimento. Depende da bateria térmica que a casa e do que ela absorve. É basicamente hoje olhar um bocadinho para isto e pensar todos os players do mercado, o que é que a gente pode fazer. Um gajo esconder-se, a subir para o lado, encolher-se, é assim. Cada vez vamos criando mais problemas. Nós atualmente ainda se fala completamente das unidades ascendentes. Isto é uma coisa arcaica, isto nem se devia estar a falar nisto, não é? Nenhum país fala nisto, falamos nós. E é arranjar formas. É pá, de ter, por exemplo, vocês têm, quando se fala em consumos, têm ali à frente, por exemplo, as bombas de recirculação. Pá, recircular um simples anel de água quente, parece que nós estamos aqui a falar de um sistema extraterrestre. Não é abaixo de uma temperatura, ele circula, injeta água no depósito e ela vai quente outra vez à última onde ela está a vir. Carece algum rigor. Isto faz-me lembrar a história de um canalizador que aqui há dias em Amazo disse: acha que é o anel de água quente, um retorno para trás? E eu disse: você não tem que pensar mais nada, é um retorno para trás. Mas quando se voltar a bomba, liga-se aquilo. E é esse bocadinho. E não tem custos, atenção. E não tem custos. Estamos a falar quando é que custa uma bomba recirculadora de uma marca 200, 300, por aí. Ele já tem que ligar ao depósito, ligar a bomba, depois a bomba liga ao depósito. Não estamos aqui a duplicar sistemas, não é? Não estamos aqui a duplicar sistemas. Quanto é que custa os pré-ares? É reduzir os vãos. Basta reduzir às vezes 20 centímetros de um vão, ali, quer em termos de sombreamento, quer em termos dos pré-ares, fazer uma solução equilibrada e andarmos a ver se o nosso parque habitacional, porque vocês sabem que todos os países da Europa, a Irlanda tem um processo de escandalização enorme. A Inglaterra vai começar a ter os parques habitacionais até 2050 pela Europa toda, será tudo passivo. Os gajos têm a fórmula, eles já criaram a folha do Excel. Aquilo a gente chega lá, mete os dados, aquilo funciona. E
A França, a Maison de France, utiliza aquela folha também. Eles utilizam a folha para certificar, pegam na folha, metem os dados. Tem a parte climática, aquilo funciona. Aquilo funciona. É aproveitarmos aquilo e com aquilo, porque como é que nós calculamos a térmica se tivermos um balanço energético, não é? Como é que tem perdas? Porque é que se faz o teste de santidade ao ar? Quando nós só para vocês terem uma ideia, 0,6 a 1,0 é uma folha A4. Agora eu não tenho outro buraco. Agora juntem, por exemplo, a estanquidade ao ar, façam esse exercício da parte elétrica e vejam o buraco que existe. São essas infiltrações parasitas todas que têm a estanquidade ao ar, isto pode ser feito. Eu aqui há pouco apresentei a minha casa também lá em cima, e apresentado outras vezes, é assim, passivos ao ar pode ser feito com qualquer método construtivo. Não obriga ao método construtivo. Desde que nos números aquilo funciona, Agora, tem que ver os players todos como um todo e todos trabalharem para o mesmo fim. E arranjar soluções que realmente, eu sei que a solução acabada funciona, não é? E quando a solução funcionar, e acho que o que está estudado, nós não vamos agora dizer, nós podemos falar de muitos de arquitetura, pode-se falar de poesias e por aí fora, assim. Podemos falar da arquitetura bioclimática, aquilo foi feito noutra altura. A árvore não cresce como nós queremos. Uma folha caduca tinha que ter a sua morfologia perfeita para fazer o sobrevivimento daquela janela. Estamos de acordo? E que está perfeita, acabou. A parede de tronco, quando foi criada, era uma necessidade. Não é? Eles precisavam de espelhar aquele sol ali no chão para dissipar o calor e aquecer um bocadinho. Nesse conceito, todos nós apassivamos-se. Em Portugal é uma forma de acelerar, não é? E nós temos uma ferramenta, é simples de fazer, é debruçar sobre aquilo, é simples de fazer, é projetar aquilo lá. E chega a um ponto que aquilo é mecanizado, não é? E vai-vos dar o aquecimento, vai-vos dar o arrefecimento, porque nós temos um problema grave a arrefecer. E isso tem-se da paciência, a Europa está a passar um bocado por isso e hoje o arrefecimento será. Se algum de vocês tiver alguma pergunta, aproveito. E então até a próxima. Alguém? Não? Obrigado, arquiteto Márcio Caleiro, pela sua visão.